Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana Brasileirão 2018, 28ª rodada. Final de semana meio diferente porque temos eleição no domingo. Então essa rodada será sexta, sábado, segunda e terça. Não tendo um jogo, que é Cruzeiro e Ceará. Esse jogo foi adiado e ainda não tem data. Então vamos lá para o nosso pré-jogo. Dessa vez vamos falar do time que vai participar do Clássico. Vamos falar do São Paulo. Vamos falar do tricolor paulista que joga em casa, querendo retomar a liderança, porque na última rodada ele iniciou a rodada como líder, acabou terminando a rodada como terceiro colocado, viu o Palmeiras, justamente o seu adversário, ultrapassando, e o Inter também. Ou seja, é a briga do terceiro colocado do São Paulo contra o primeiro colocado, que é o Palmeiras. Uma briga direta pelo título. Bom, o São Paulo só tem ali um problema, que pode ser o Araruna, que está machucado, não deve jogar, tem a volta do Everton, então o São Paulo vem com seu time completo. Mas mais do que vir com seu time completo, o São Paulo tem que voltar a jogar bola. O grande detalhe, meu amigo torcedor do São Paulo, é que eu falei, time reativo, como o próprio Aguirre falou, e eu já estou vendo um monte de torcedor e comentarista cornetar o Aguirre, mesmo os torcedores e mesmo os comentaristas que no início, quando o São Paulo começou a subir, colocaram já como a 8ª maravilha do mundo, são os mesmos que estão criticando. O Aguirre falou, o São Paulo é um time reativo. Os próprios jogadores que estavam ganhando, não, somos um time que jogamos assim, assado, a gente não precisa jogar com a bola. Nenê encheu a boca para falar isso, o Diego Souza encheu a bola, não precisamos da bola, pá, coisa e tal. O negócio começou a desandar. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Há quantos jogos o São Paulo não ganha? Eu falei, time reativo tem limite de validade. O limite é muito curto. Porque o time reativo, apesar de o São Paulo não precisar jogar assim, mas tem uma certa, não é facilidade, mas é melhor você marcar um time reativo do que marcar um time habilidoso, que toca bem a bola. O São Paulo, por opção do treinador, que não é opção do elenco, porque no elenco ele pode fazer esse time ser um time mais que trabalhe melhor bola, porque o São Paulo tem peças para trabalhar melhor essa bola, mas o treinador não pensa assim. Tá começando a dar errado. E o time não vem jogando bem. Então, independente do São Paulo e com o time completo, ele tem que começar a jogar um futebol que se crie de novo a expectativa, apesar de estar muito pertinho dos líderes, mas a expectativa é que vai ter fôlego para brigar. Senão não adianta nada. Correu, veio, daqui a pouco ele começa a cair. E o São Paulo está caindo tecnicamente, vem caindo muito tecnicamente o São Paulo. Isso é que está preocupando a muita gente. Então o São Paulo vai para esse jogo contra o líder Palmeiras. De que maneira? Vai ali com Sidão, Pérez, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. Tinha até, eu escutei um noticiário dizendo sobre o Rodrigo Caio jogar. Agora eu não sei se era no lugar do Anderson Martins ou do Arboleda, mas eu escutei isso num comentário, não me lembro qual foi o canal, do Rodrigo Caio jogar. Eu acho que era no lugar do Anderson Martins, se eu não estiver enganado. E o Reinaldo pelo lado esquerdo. Jusilei, Hudson e Nenê. Rojas, a volta do Everton. O Diego Souza. É um bom time. Porém, continua um time que, uma questão de armação, só tem o Nenê de criador de jogada.
O Everton já jogou no meio de campo, quando jogava no Flamengo já jogou no meio de campo, mas ele não era aquele cara de criação. Ele é aquele cara para condução de bola e o último passe. Não é o cara que cria, não é aquele cara inteligente que vira a bola de um lado, vira a bola... Não é. O Everton Ribeiro, o Everton, desculpa. O Everton é aquele jogador para receber a bola do camisa 10 e tentar construir alguma coisa para o centroavante. Mesma coisa é o Rojas pelo outro lado. Não é esse cara de criação por ali. Os laterais, o Reinaldo não é esse cara. É um cara igual o Everton. O Bruno Pérez não. É um cara que joga pela lateral, mas ele tem um caguete de meio de campo, de criação. Então o ataque do São Paulo pelo lado direito, ele tem um pouquinho mais de característica de armação de jogada, de um tipo de tabela pelo meio, pela lateral ali, meio lateral, com o Bruno Pérez, que ele tem uma noção muito maior do que o Reinaldo de meio campo. Então ele consegue observar um jogo de um foco um pouco diferente, como se fosse um meio campista. Porém, ele joga na lateral. Então só quem tem que ficar fazendo esse balanço de um lado ou outro é o Nenê. Lado direito, lado esquerdo. Lado direito, lado esquerdo. Se o Diego tiver que sair da área para ajudar, fica sem ninguém na área, fica sem a referência. E o São Paulo joga com a referência, tanto dentro da área como o cara que faz o pivô. Para tanto o Everton entrar, quanto o Rojas entrar, como o Nenê chegar. Então, as peças fundamentais, Everton e Rojas são, mas o Nenê e o Diego são os caras fundamentais. Um para fazer o pivô e o Nenê para gerar ali. Só que vai jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras vem num momento muito bom. E esse time do Palmeiras, que o Palmeiras está jogando com dois times, são dois times mistos, pouco mistos, um a Libertadores e o outro Campeonato Brasileiro. Porém, o que varia é que um time mais marcador no meio, são 3 volantes de origem, e o outro são 2 volantes de origem com um homem de armação de habilidade. Aí fica um time exatamente espelhado do São Paulo. Porque provavelmente ele vai com Lucas Lima de armador, igual o Nenê. 2 jogadores de contenção, que pode ser o Felipe Melo, Thiago Santos, ali. 2 jogadores abertos, que de vez em quando ele coloca o William, de vez em quando ele coloca o Dudu, aí coloca pelo outro lado, ele pode colocar deixa eu ver aqui, Rocha não, mas ele pode botar, é o Eric, né? Acho que é o Eric o nome do garoto que joga por um lado. Ou seja, ele tem opções, mas ele também pode querer botar o time quase todo principal, só que um pouquinho mais criativo, como botar o William e Dudu, dá uma descansa pro Bode, coloca o Davidson, e ali no lugar do Moisés, ele coloca o Lucas Lima. Então vai ficar um time espelhado e com qualidade. Com um detalhe, o meio-campo do Palmeiras, mesmo tendo 2 volantes, os 2 volantes do Palmeiras ajudam mais na criação do que os 2 volantes do São Paulo. É por isso que fica fica sobrecarregado o Nenê, porque ele acaba tendo a missão sozinho de conduzir e fazer a gerada de bola. Aí isso sobrecarrega o cara. E o cara não é mais garoto. Então, o São Paulo vem da mesma maneira, mas tem que mudar. Principalmente essa condição de jogo. Mas, sem mudar nada, a impressão que se dá é que vai continuar um time mais reativo. É um time que um jogo vai ficar meio reativo. E como é um clássico, e provavelmente o time do Palmeiras vai se espelhar com o do São Paulo, vai ganhar esse jogo quem errar menos. E como é que o São Paulo, o que o São Paulo tem que fazer? Primeiro, São Paulo tem que tomar cuidado jogando o Lucas Lima e não deixar o Lucas Lima solto. Deixar o Lucas Lima solto para ele fazer virada de jogo do lado direito e do lado esquerdo, o São Paulo vai pregar que tem que ficar correndo atrás. E tomar muito cuidado com os 2 jogadores que jogam aberto. Porque os 2 jogadores jogam aberto e entram na área muito bem. Os 2 entram muito bem na área.
tanto o William quanto tanto o William quanto o Dudu entram muito bem na área. Os dois entram muito bem na área. Então o São Paulo tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com o time inteiro, mas principalmente com essa linha de frente do Palmeiras, que eles se movimentam muito e estão empolgados. E onde é que o São Paulo tem que atacar o Palmeiras? Bom, tem que atacar pelas laterais também. Tem que tomar cuidado com as suas laterais, porque eles têm o William e o Dudu, e tem que explorar as suas laterais, o Everton e o Rojas. É um jogo muito espelhado, aonde quem tiver mais habilidade no meio de campo, quem tiver mais controle do meio de campo para fazer essa bola gerar, vai ganhar o jogo. Então vai ser muito importante para essa partida para o São Paulo um bom desempenho do Nenê. O Nenê pode ser o fiel da balança para isso. Pode ser o fiel da balança. Porque senão o São Paulo perde o meio, aí não consegue abastecer nem o Everton e nem o Rojas. Aí o Diego tem que sair muito da área para tentar receber essa bola. Aí fica sem um homem de referência da frente. Aí o São Paulo vai ficar com dificuldade. Então o fiel da balança é o Nenê. O Diego Aguirre tá vendo que o time tá caindo, mas não muda o estilo. Não muda o jeito de jogar. Tinha que dar uma mudada. Tinha que tentar fazer alguma coisa. Porque se o time do São Paulo jogar mal de novo, eu já estava falando. Daqui a pouco vai falar de novo. Quer dizer, vai continuar falando, só que agora com mais peso. Então, penso eu que o São Paulo tinha que ter um pouquinho mais de variação. Mas estou vendo que não tem. Vai do mesmo jeito. Teve ausências? Teve. Mas o problema do São Paulo não foi a ausência. O problema do São Paulo é que o estilo de jogo está sobrecarregando o Nenê. E o Nenê não é mais garoto. Tinha que ter encontrado mais. Essa é a vida. Esse é o São Paulo do Aguirre. Então, meus amigos, São Paulo tem que tomar cuidado com o jogo pelas laterais do Palmeiras, que é muito forte, e porque eles entram muito dentro da área. E o São Paulo tem que explorar as laterais. Explorar muito e principalmente, marcar para o Nenê ficar solto sem precisar marcar. Porque se o Nenê tiver que voltar para marcar também, o Nenê só vai jogar o primeiro tempo. No segundo tempo ele vai morrer. Aí vai dar brecha para o Palmeiras. Então, meus amigos torcedores do São Paulo, essa foi a minha análise do jogo do São Paulo em casa contra o líder Palmeiras. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo. Um grande abraço, até mais, valeu, e conto com a participação de todos e com seu like. Valeu, até mais, fui!